Para você vender mais no iFood, não é uma configuração, não é duas, é aceitação do público, é experiência do usuário, experiência do público no seu cardápio, experiência do usuário dentro do seu cardápio, né? Na hora que ele vai olhar suas imagens, suas fotos, seus títulos, suas descrições, o valor, o preço, entrega, tudo isso é a experiência do usuário. Fala galera, beleza? Ótimo dia para você. Bom, aqui eu estou no horário das 8 horas da manhã, estou me preparando para fazer esse vídeo desde as 6 da manhã, então se eu tiver com a cara de sono, não liguem. Mas o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje é o conteúdo que você precisava. Já deixa o like, ou deixa o like na hora que você vê que o conteúdo era o que você precisava. Bom, primeiramente aqui eu vou começar na parte, como vocês já estão vendo, a gente está no iFood, então não é só design. O que eu falo para vocês, quando a gente vai criar um design, se você acompanhar todo o vídeo dos designers que eu estou criando com vocês, eu crio o design e explico qual a estratégia você tem que aplicar na hora de postar aquele conteúdo, ou na hora de divulgar aquele conteúdo, ou como você aplica aquilo dentro do iFood. Quando a gente cria um design para o post Instagram. A gente também tem que criar um design para sua loja do iFood. Então o design da sua loja do iFood pode ser de diferentes formas. Eu quero criar um conteúdo para vocês aqui no canal. Deixa aí nos comentários se você quer esse vídeo, que é como a gente vai padronizar todas as suas imagens, todos os fundos das suas imagens, por exemplo. Imagina que a sua imagem fique igual essa daqui. Ela saia disso daqui para isso daqui. Não seria top para sua loja? Por quê? A gente tem uma padronização. A gente tem que padronizar os nossos cardápios para ter identidade visual. E a identidade visual muda tudo. Isso gera mais autoridade. Por quê? Quando você padroniza, fica mais organizado, fica mais elegante, dependendo do estilo de fundo que você queira. E eu vou ensinar para vocês como vocês vão alterar o fundo das suas imagens sem gastar nada. Só isso aqui já valeu o seu like. Só que não vai ser nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai analisar a plataforma do iFood. Eu quero passar algumas coisas legais para vocês. A gente vai fazer algumas análises de cardápio, algumas análises de imagem. Por exemplo, toda vez que a gente entrar aqui novamente, se você gostou desse vídeo, vou falar de novo, porque o canal é pequeno, a gente está começando agora, então o seu like é muito importante para mim. Porque se você der esse like, você vai mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é validado, que esse conteúdo realmente fez sentido para você, beleza? Bom, primeiramente, a gente está aqui. Como eu estou acessando às 8h37 da manhã, 8h30 da manhã, basicamente está aparecendo aqui restaurantes, padarias no caso, né? A gente vai selecionar aqui, a gente vai estar no início e em cima aqui na parte superior, a gente seleciona restaurantes. Então aqui a gente já tira uma base do que a gente vai encontrar na plataforma do iFood. Qual é o segredo aqui? Não tem segredo. É um segredo que não tem segredo. Basta você analisar com calma, tudo é com calma. Para você vender mais no iFood não é uma configuração, não é duas, é aceitação do público, é experiência do usuário, experiência do público no seu cardápio, experiência do usuário dentro do seu cardápio, né? Na hora que ele vai olhar suas imagens, suas fotos, seus títulos, suas descrições, o valor, o preço, entrega, tudo isso é a experiência do usuário. Então, assim, a primeira coisa que você deve entender aqui quando você chega aqui, você deve analisar que você tem um horário de funcionamento. Então, se você funciona no horário noturno, você vai entrar dentro do iFood para analisar o iFood de acordo com o que eu vou ensinar para você aqui, no horário de pico do seu restaurante. E como que você vai saber o horário de pico do seu restaurante? Você vai lá na aba do iFood, aí você vai na aba Desempenho, e na aba Desempenho, você vai colocar lá os últimos 30 dias. E ali vai estar aparecendo o seu horário de pico, né? Que às vezes, normalmente, se for horário noturno, é entre as 20 e as 22 horas, depende, entre as 22 e meia-noite, depende de loja para loja. No horário aqui, no caso padaria, pode ser entre as 10 da manhã e meio-dia. No caso restaurante de comida brasileira, pode ser da meio-dia às 2 ou das 11 a 1. Então depende muito. Você vai fazer essa análise de acordo com o que eu estou te passando. Você vai entrar no portal, vai ver o horário de desempenho e você vai olhar a plataforma do iFood como usuário. Você vai entrar com outro login também, claro, você pode entrar com o seu login também, mas você vai entrar com o login de cliente. Então você vai entrar lá como se você estivesse indo comprar alguma coisa no iFood. Então vamos lá. Entrou aqui, viu o seu horário de pico e aí você vai se deparar com essa tela aqui. O que é essa tela? É a primeira base de experiência do usuário do cliente. A dica que eu te dou aqui para você não pegar, por exemplo, o que é pixel, né? Vamos dizer pixel. Pixel
de um modo mais simples, tá? Para quem não entende o que é pixel, que muitas pessoas não entendem o que é pixel, de modo mais simples é quando a plataforma sabe que você acessou aquela página, quando a plataforma sabe que você visualizou aquele site, quando a plataforma sabe que você entrou naquele cardápio, que você comprou tal produto tal dia. Então é como se ela tivesse todo o histórico, né, de compra sua, de navegação. Isso o Google faz muito bem, né? E aí, quando você entra, aparece o que você pesquisou antes. Então você tem que ter perfis que você não utilize. Não pode ser o seu, por exemplo. Por isso que eu recomendo você criar um novo. Como criar um novo? Pega um e-mail novo e um número de celular novo, cria uma conta nova no iFood e utiliza ela sem estar na sua rede Wi-Fi, né? Porque assim, às vezes pode ser que o próprio iFood identifique às vezes pelo IP, né, do seu roteador, do seu modem, porque quando você se conecta ao seu Wi-Fi, você entrega o seu endereço. Então você utiliza a rede sem fio, rede 3G, 5G, 4G. Então você acessa a plataforma do iFood com um perfil novo para não aparecer nenhuma propaganda de algo ou alguma loja que você já tenha pesquisado antes. Eu quero que você tenha a primeira visão como se você estivesse naquela região acessando a plataforma do iFood naquele momento. Por quê? Porque é aí que você vai ver, né? É aí que você vai ver o que tem ali de verdade na sua região. Você vai colocar o seu endereço. Você pode fazer outros testes, por exemplo, endereços diferentes, né? Por exemplo, endereço diferente. Eu estou acessando no meu endereço do meu restaurante. Eu vou ver que o meu restaurante é o mais próximo. Então, se eu já tiver em destaque, com certeza o meu restaurante vai aparecer em primeiro. Então, assim você sempre entra na sua lista para ver se o seu restaurante pode, em qual posição ele está no seu horário de pico. Lembre-se, no seu horário de pico. Lembre-se, se você subir, olha, isso daqui já é outra estratégia. Se você subir o seu tempo de entrega, pode ser que você caia na lista, porque às vezes o iFood ele ranqueia as lojas com o menor tempo de entrega. Então, só nesse vídeo eu já te passei várias estratégias já de cara de início antes da gente começar a analisar. Então, você vai salvar esse vídeo, você vai salvar na sua playlist para você assistir depois, porque toda vez que você quiser fazer uma análise da sua loja, você assiste esse vídeo e faça o passo a passo para você não esquecer. Se você quiser também, você pode baixar o vídeo. Baixa o vídeo. Vai lá no Google, digite baixar o vídeo do YouTube. Baixa o meu vídeo, não tem problema. Se você salvar ele, é muito melhor para o algoritmo, para você identificar, porque o algoritmo também identifica que você gosta daquele conteúdo e você quer assistir depois. Toda vez que você assistir esse conteúdo no YouTube, você vai me dar um ponto positivo, porque a plataforma vai ver que você está assistindo o conteúdo novamente. Salva o vídeo para você acompanhar o passo a passo, porque assim você não se perde nas informações, porque como é muita informação, eu sei como é que é, muitas tarefas, faz isso, faz aquilo, mas se você seguir o passo a passo que eu estou te explicando, você consegue. Então, você vai analisar aqui o primeiro passo, entrar na sua categoria. A gente vai lá. Qual categoria que eu quero analisar agora? Se eu estou no horário da manhã, então eu não posso analisar sushi, por isso que a gente tem os conteúdos de sushi, mas a gente tem todos os outros nichos que a gente também pode analisar. Se você quer que eu faça uma análise da sua loja específica, a gente vai abrir um quadro de análise de lojas. Deixa na descrição aqui que eu quero e entre em contato comigo, beleza? Ou deixa na descrição que eu vou te responder e te mandar um link de acesso, que é um link de um formulário para você mandar os dados pra gente. Lembrando, eu não consigo analisar todas as lojas se vierem muitas pessoas ao mesmo tempo nesse vídeo, com base nisso que eu estou abrindo para fazer análise de loja. Então peço paciência, mas de qualquer forma me segue no Instagram também para poder obter mais conteúdos e a gente conversar, bora? Vamos lá, primeira coisa, vamos analisar aqui padarias. Vamos lá, padarias, entrei no nicho padaria. De cara aqui, eu já tenho uma lista, né? A gente já tem uma lista, só que eu quero ver a página inicial. Opa, eu entrei em padarias. Então agora você já entendeu. Você não pode chegar e já entrar direto no seu nicho, porque senão você vai se deparar direto com essa tela. Agora a gente volta de início, né? Eu tenho outra tela separada aqui. E a gente tem aqui em cima todas as categorias do iFood. Lembrando, quer que eu crie um vídeo específico para falar sobre as categorias do iFood? Deixa nos comentários. Quer que eu fale sobre os banners de promoções, que são as listas? Deixa nos comentários. Quer que eu faça análise de posicionamento? Deixa nos comentários. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma análise aqui nesses banners.
Esses banners aqui, eles são os seguintes. Alguns banners têm horários específicos para ficar disponível. Pode ser que, ó, 8h45, ó, café da manhã. Pode ser que depois das 10 da manhã, essa lista, que é uma lista, tá? Esse banner aqui é uma lista do iFood. O que é uma lista? É uma campanha promocional do iFood que ela é ativada em períodos do dia para lojas específicas em períodos do dia. Então, se o seu horário de pico é entre as 8 e as 10 da manhã, ou entre as 8 e as 11, ou entre as 10 e a meio-dia, provavelmente pode ser que você esteja numa dessas listas, provavelmente, tá? Isso são N fatores que possam fazer você vender mais. Mas assim, provavelmente você está numa dessas listas que está te ajudando a aumentar o seu engajamento de manhã, aumentar suas vendas no horário da manhã. Então aí que a gente entra na lista para fazer uma análise de posicionamento da nossa loja, para saber qual o ranking que a gente está. Lembrando, quanto maior o tempo de entrega, pode ser que reduza seu posicionamento. Às vezes, por exemplo, você tem vamos voltar aqui para a gente analisar, né? Claro, a gente vai voltar para a tela inicial. Ó, a gente vê aqui. Dona Deola, né? Dona Deola, desculpa se eu falei errado, tá? Dona Deola Padaria. Pode ser que, se ela aumentar o tempo de entrega agora, pode ser que ela caia no posicionamento. Ou pode ser que não, pode ser que ela seja uma loja parceira iFood, né? Ela é super restaurante, mas pode ser que ela seja uma loja exclusiva. Tem um contrato de exclusividade com a plataforma. Então, de qualquer forma, pode ser que ela não desça, né? Então a gente tem as lojas super restaurante, as lojas com nota alta, as lojas que têm o baixo tempo de entrega, né? Tá vendo a 55, tá vendo? Ela tá entre 30 a 40 minutos. A segunda loja, 55 a 65 minutos. Só que ela não é super restaurante. E ela tá na frente de outra loja que é super restaurante. O tempo de entrega. Observe, o tempo de entrega maior, tempo de entrega menor. E super restaurante. Por que ela pode estar aparecendo aqui? Se a gente observar, pode ser também, não é especificamente isso, galera, mas é um dos fatores que impulsiona a sua loja a estar em melhores posições. E melhores posições é melhores resultados, porque toda vez que alguém for pesquisar por padaria e a sua loja aparecer para ela, pode ser que ela compre na sua loja, mesmo se a primeira que está aparecendo, por exemplo, ela gostou da segunda loja, pode ser que a primeira ela já tenha comprado, não queira comprar, não gostou, ou N fatores, ou se interessou pela segunda loja, ou já entrou na primeira, não quis. Então ela pode ser que N fatores, a nota dela fez com que ela se destacasse. Ou não só a nota, se ela está com um tempo de 55 a 65 minutos, que é um tempo alto, para esse tempo aqui, eu acredito que possa ser que ela tenha um motoboy próprio. Então, tá vendo que ela tá aparecendo 6 km? Ela pode ser que ela tenha um motoboy próprio. Ou pode ser também que ela seja por proximidade. Mas, ó, essa loja era para estar na frente dessa. Por quê? Super restaurante, 4.7, elegível para ser super restaurante. Super restaurante, o que é super restaurante? É essa estrelinha aqui. Se quiser um conteúdo sobre super restaurante, deixa também na descrição. Vamos lá. A gente precisa de conteúdo e para gerar conteúdo eu preciso que você comente nesse vídeo. Vamos lá, aqui ó, 4.7, 4.7, 4.8. O que diferencia uma da outra? Às vezes pode ser volume de vendas. O que a gente pode identificar como volume de vendas? Vamos lá. Vamos abrir as duas lojas. Vou abrir no próximo link. Vou clicar com o direito, tá? Se você está no computador, você clica com o direito. Eu recomendo você fazer análise pelo 3G, mas você também pode fazer pelo computador, se não tiver como, tá? Mas depende do seu cenário atual. Quando possível, você faz as configurações. Vamos lá, padaria. A primeira que eu abri foi a padaria da Sevilla, né? Essas padarias aqui, esse endereço, esse CEP, Rua Vitorino Carmilo, né? Vamos lá. Isso aqui é no centro de São Paulo. Então é Barra Funda, né? Aqui em São Paulo, próximo de onde eu estou, né? Deve estar uns 40 quilômetros aí, mais ou menos. 40? Não. Uns 20 quilômetros de onde eu estou. Então a gente vai lá. Padaria Sevilla e Padaria Campos Elíseos. Padaria Sevilla. Então vamos ver. O que diferencia da padaria 1, né? Que eu vou dizer aqui porque é super restaurante. E padaria 2. O posicionamento pode mudar de acordo com o tempo. Então a gente vai lá. Vamos entrar na padaria Sevilla. A análise que a gente está fazendo aqui não é relacionada diretamente com o restaurante, tá? Eu não conheço esses restaurantes, não sei como funciona. Para a gente fazer uma análise ainda mais assertiva, a gente tem que fazer uma análise dentro do portal, porque
Dentro do portal a gente olha todas as configurações, histórico de vendas, reclamações, a gente olha tudo. Então é ali que a gente sabe realmente como funciona a operação e como é as estratégias dessa loja. Vamos lá. Aqui a gente, primeira coisa que eu já vejo aqui é que o cardápio tá legal, mas falta algo. E isso é muito importante. O que falta para essa loja, cara? De cara, é uma loja excelente, banner top. Eu achei o banner um pouco apagado, tá? Nas configurações do Canva mesmo, né? Se o dono desse restaurante subir lá no Canva essa própria imagem aqui, ele consegue iluminar um pouco mais a imagem. Não tô dizendo que a imagem tá feia, a imagem tá excelente. Cara, isso aqui tá super top. Claro, eu posicionaria melhor os itens, né? Pode ser que ele não tenha esse design, né? Pode ser que ele já pegou uma imagem pronta, pode ser que a imagem não deu para editar. Mas eu tentaria centralizar tudo, para aparecer tudo. Tá vendo que aqui a gente tá perdendo muito espaço de imagem, tá vendo? Só que, na visão do usuário do celular, a imagem encurta. Então ela fica, vamos ver se eu consigo explicar aqui, a imagem encurta. Então ela fica menor, né? Quando você, é igual no YouTube, quando você entrar no YouTube pelo celular, quando você vê a capa do canal, você não vê o total da capa. Se você entrar pelo PC, você vê a capa, você vê outras partes da capa do banner do canal, diferente da capa que você vê pelo celular. Então ela é otimizada, meio que ele corta a capa. Então é como se o meio da capa aqui, vamos dizer aqui um terço, né? O meio centralizado é o que aparece. Então o que aparece para o usuário de celular é basicamente esse pão aqui do meio. Então essas laterais aqui pode ser que ele corte aqui. Se você quer um vídeo também, deixa nos comentários que eu vou explicar para vocês. Beleza, então eu centralizaria tudo, colocaria também um copo mais destacado aqui e daria uma iluminação na imagem. O que é iluminação? Dava uma clareada. Apenas isso. No Canva você consegue fazer isso muito fácil. É uma ferramenta excelente para você fazer isso aqui. Vamos lá. Nota da loja. Agora a gente vai analisar a nota da loja. Super restaurante. Vamos ver se essa loja vende mais. O que eu vou te ensinar aqui agora, tá vendo como é muita informação? Por isso que eu falo para você salvar esse vídeo. Se você não salvar esse vídeo, você vai perder esse vídeo, você não vai conseguir fazer a mesma análise, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir o próximo, se essa loja vende ou não. Então, primeira coisa, antes de eu me inspirar em outra loja, lembre-se, nunca copie, sempre se inspire. Lógico, tudo vem você já criar, você adaptar o que já foi criado, o que já deu certo. Então isso é inspiração. E não você chegar lá, copiar, Ctrl C, Ctrl V, né? Copia e cola ali, né? Então a gente vai se inspirar. Então, para você saber se você vai se inspirar naquela loja, às vezes pode ser uma concorrente, às vezes nem precisa ser uma loja da sua região, sabia disso? Você não precisa se inspirar numa loja da sua região. Pega uma loja de um centro, vamos supor que você esteja um pouco mais para o interior, pega uma loja do centro, joga o CEP aqui ó, no iFood, muda aqui o endereço aqui em cima, aqui, clica aqui em cima, altera o CEP e joga um CEP de um centro, né? Às vezes você até centro de São Paulo, não precisa ser o mesmo estado, dependendo do tipo de localização que você tiver, não precisa ser o mesmo estado, você pode tirar inspiração de N locais. Tira sempre de um centro urbano, porque aí você vai ter lojas que tem alto faturamento. Por que alto faturamento? Porque tem grande volume de pessoas morando naquela região. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Clica aqui. A gente vai saber se essa loja vende muito. Aqui de cara eu já vi que ela vende... aliás, vamos lá. Ela tem a nota 4.7, 566 avaliações. Alguma reclamação? Ó, tem uma nota 4.0 aqui. 4.0 aqui. Lembra que eu falei para vocês? Que pode ser que seja, vamos ver, a Sevilla, né? Sevilla, tempo menor. Pode ser, não sei o tipo de reclamação, às vezes é item faltando. Mas ó, na média, ela tem muita nota 5. Tem bastante nota 5. Se a gente for descendo aqui, não tem, ó. Tá vendo? Foi só aquelas primeiras. Caramba, então, às vezes, é um detalhe. Às vezes é um detalhe na operação, um item faltando. Às vezes é muito pedido, a operação sai 100%, mas às vezes um detalhe acaba dando problema. E outra, se você receber reclamações referente à entrega, né? Se você tiver entrega parceira do iFood, quem faz a logística para você é o iFood. Se você receber uma reclamação
sobre reclamação da entrega, às vezes o pedido virado, atraso na entrega, N fatores, também tem o fator de atrasar na hora do despacho. Então, se você atrasou para despachar, pode ser que o iFood rejeite. Abre uma contestação de avaliação, né? E informa que a reclamação é sobre a entrega e não sobre o restaurante. O iFood mudou as políticas, então ele não está adicionando à sua loja as reclamações que são referentes à logística iFood. Então, caso você tenha alguma reclamação referente à logística, você solicita análise. Mas se o cliente fazer uma reclamação da entrega e na mesma mensagem ele fazer uma reclamação do produto, acredito que você não consiga fazer essa contestação, beleza? Então vamos lá. Outro ponto aqui. A gente vai analisar aqui, ó. Nossa, acabou de ganhar uma reclamação, é isso? De hoje. Bom, a gente tem uma reclamação aqui, ó. A tátua de morango veio totalmente destruída e o refrigerante veio errado. Então, aqui é o ponto. É aqui que eu falo pra vocês que acontece muito. Mas não tem como, galera. Infelizmente, quanto mais você vender, maior é a probabilidade de erros. Por quê? Porque você vai ter que ir subindo os degraus. O que são os degraus? Adaptação da equipe, adaptação do período de vendas, adaptação do horário de pico, os processos internos. Como que tá os seus processos dentro da sua cozinha? Tá um funcionário fazendo tudo ou vários funcionários fazendo poucas coisas? Então, você tem que fazer essa organização da parte interna. A gente também pode ter esse tipo de conteúdo aqui no canal. Vamos lá. Então, a primeira avaliação aqui é itens errados. Então, esse é o maior fator que eu vejo hoje, que aquelas lojas que têm uma boa nota acaba caindo a nota porque são esses pequenos detalhes, né? Às vezes a embalagem ela derrama muito, tem muita reclamação de embalagem derramar, então o ideal é fazer um estudo de trocar esse tipo de embalagem. A gente também pode criar conteúdo sobre isso também, tá, galera? Vai ser um vídeo específico para cada tipo de conteúdo. Então aqui a gente tem várias análises que a gente pode fazer aqui. A gente tem aqui 566 avaliações no total. Então essa loja tem uma boa venda, tem uma alta rotatividade de vendas. Eu estipulo que essa loja com 566 avaliações, eu também posso trazer esse cálculo, a gente pode ter uma média, não tem um cálculo exato, tá, sobre isso, mas a gente pode ter uma noção aqui que essa loja com 566 avaliações no total, no período de 90 dias, ela tem uma venda de uns 10 mil aí por 10 a 13 mil, 15 mil aí por mês, tá? Dependendo do tipo de faturamento. Ou até 20 mil. Entre 10 a 20 mil por mês, essa loja aqui tem de faturamento dentro da plataforma iFood. Horário de funcionamento dessa loja. Se a gente olhar o horário de funcionamento aqui, a gente tem aqui, ó, super restaurante, horário de entrega aqui, ó, das 6 às 21h45. Então, aqui que tá um ponto. Por que será que essa loja tem um alto faturamento? Olha o horário que essa loja funciona. Ela funciona das 6 da manhã até as 21h45 e ela só fecha no domingo. Isso significa que ela tem um período enorme de funcionamento aqui, se a gente observar aqui. E ela não tem pausa, porque normalmente a pausa também estaria mostrando aqui. Então não tem horário tipo das 6 a meio-dia, das 14 e tal. Não, é das 6 às 21h45. Por quê? Porque aqui ela pega dois públicos. Ela pega o público dela, que é das 6 da manhã, porque pouquíssimas padarias abrem, por incrível que pareça, não são muitas padarias que abrem no horário das 6 da manhã. São poucas, tem muitas, mas tem muito mais padarias que tem loja. iFood abriu o restaurante, abriu a loja, mas o iFood não abre, só abre depois das 6, tá? Então tem isso também. A gente vê aqui, ela pega o público dela da manhã e ela pega o público da noite. O público da noite começa depois das 16 horas. Então às vezes tem café da tarde aqui também, que ela pega o período do café da tarde. Qual o período do café da tarde? Vamos lá. 15 horas, entre as 15 e as 17 horas é o período de café da tarde, que também tem alta demanda aí, dependendo do tipo de restaurante, tipo de produto. Você consegue atender esse tipo de público. E, como eu falei, tem campanhas que aparecem no café da tarde. Por isso você tem que entrar no horário específico. Você tem que entrar sempre
com um perfil que não está logado, e aí você vai entrar na sua localização com o seu endereço da sua loja. Claro, quando você entra no endereço da sua loja, você está buscando quem está próximo, então somente num raio de 1 km que as pessoas vão ver a sua loja com destaque. Se você quer saber se a sua loja está aparecendo para mais pessoas em outras regiões, você começa a pegar o endereço 1 km de diferença da sua loja, pega lá 1 km, lembre-se, 1 km, aí você pega 1 km, 2 km, você atende 2 km, aí você pega 2 km, você pega o CEP daquela região, altera aqui, pronto, você tem a visualização e aí você consegue encontrar a sua loja naquela lista, ou se você não encontra, vai rodando até você encontrar a sua loja. Se caso não apareça, aí a gente vai ter que fazer uma análise, né? Você vai ter que fazer uma análise mais profunda por que essa loja não está aparecendo. Às vezes pode ser até que mesmo a área de entrega não esteja configurada ali e você nem sabe, entendeu? Então, ó, só aqui eu já mereci o seu like, né? Não concorda comigo? Eu mereci o seu like. Então, mereci o seu like, mereci o seu compartilhamento. Porque se você tem um outro amigo aí, uma outra amiga, né, que tem um restaurante, tem a plataforma do iFood, lembrando que me segue no Instagram aqui. A gente tem gestão iFood, o nosso trabalho principal é fazer gestão iFood. Então, a gente faz o nosso trabalho para vários nichos, né, de loja. Se você precisa desse tipo de serviço, a gente tem aqui na Insights Delivery. Entre em contato conosco que a gente vai explicar para você como que funciona, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Beleza, então entra no horário específico, café da tarde, 16 horas, vai aparecer, vai mudar os banners, horário de almoço, toda hora que você entrar aqui, os períodos que você entrar aqui, isso aqui vai estar mudando. Por quê? Porque são as campanhas durante os períodos do dia. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui a gente já viu que essa loja, ela tem um horário de funcionamento extenso, né? O funcionamento dela é extenso. Vamos lá para formas de pagamento. Formas de pagamento, débito, crédito, beleza, ó, vale refeição. Um ponto. Olha só, vou explicar para vocês. Tá vendo aqui? Ó, pagamento na entrega. Se tiver isso aqui, é porque ela tem entrega própria. Então o que eu falei para vocês, às vezes tempo alto não significa que a loja não tem entregador próprio. Mas só o fato dela modificar o tempo mostra que ela tem entregador próprio. Você também consegue ver aqui nas formas de pagamento se ela tem entregador próprio. Então, para entregador próprio, ela só tem débito e crédito. Para iFood, é o Bem Visa e o VR Refeição. Só que existe uma coisa chamada volume de vendas e volume de compras. Com a minha experiência que eu tenho em 10 anos vendendo no iFood, 10 anos fazendo gestão de loja iFood, o que eu falo para vocês? Praticamente um volume muito alto, eu acredito que seja cerca de 50%, 40% a 50%, vem das bandeiras de ticket, que é vale alimentação, vale refeição. Por exemplo, aqui a gente tem o VR, refeição e o Bem Visa, mas quais são as bandeiras mais fortes? Aqui em São Paulo, por exemplo, ticket, né? Ticket, a bandeira ticket em si, Alelo, né? Sodexo. Olha, aqui tá faltando 3 bandeiras, só que essa daqui é a bandeira do iFood, pagamento pelo site. Então, se é pagamento pelo site, possa ser que seja também pela entrega do motoboy deles, tá? Então pode ser que só o iFood só aceita essas bandeiras aqui na hora que ele configurou lá, tá? Porque no caso já é automático. Quando é entrega própria você consegue configurar. Mas digamos que pagamento na entrega ele só consegue fazer isso aqui e pagamento online aqui. Mas beleza, se ele tem o pagamento na entrega, por que ele não disponibiliza o VR, Sodexo e Alelo? Às vezes por causa da taxa. Então, se você também quer um vídeo sobre isso, a gente pode criar um vídeo sobre isso, sobre a precificação, né? Isso aí entra muitos fatores, tá? Não tem que criar um vídeo de uma parte, explicar, porque dá um tempo para explicar isso e a gente vai entendendo. Mas, de certa forma, a gente teria que precificar o cardápio de acordo para a gente poder atender mais bandeiras, porque perde muita venda. Esse tipo de público que compra café da manhã, padaria, por exemplo, comida brasileira, né? Por exemplo, sushi. Pode ser que sim, pode ser que não, por ser um ticket alto, mas não é uma refeição no horário do almoço. Então, ticket, bandeiras de vale alimentação, vale refeição, elas são muito utilizadas, principalmente para o nicho de padaria. Então, a gente tem que ter, aqui praticamente ele conseguiria dobrar a venda dele, com certeza. Ele conseguiria dobrar a venda dele se ele adicionasse aqui, ó, o Sodexo, o ticket refeição e o Alelo. Olha só, 3 bandeiras que eu, com a nota dessa 4.7 super restaurante, ele conseguiria dobrar. Só que aí vem outro problema, porque se ele conseguir dobrar a venda dele, ele vai reduzir a margem dele por causa das taxas dessas bandeiras. Então ele vai ter que
adaptar o cardápio. Só que aí ele não pode chegar aqui e adaptar o cardápio. Lembrando, você não pode chegar e sair alterando tudo no seu cardápio toda hora, todo momento. Por quê? O iFood, ele é igual ao Instagram. Por quê? Porque vamos supor, quando você faz um post ali, caso você não entenda de Instagram, funciona assim. Por cima, tá? O mais básico possível para você entender. Aqui, as explicações que eu tô trazendo para vocês é o mais básico. Por quê? Porque se a gente não explicar da maneira mais básica, as pessoas não conseguem absorver aquele conteúdo. Ela não consegue entender aquilo, porque leva tempo de absorção do conteúdo. Vamos lá. Um post. Você vai lá e você faz o seu post. Primeiro post. E aí, de repente, você vai lá e troca a imagem do post. Então, não fez sentido você ter postado, né? A mesma coisa é o prato no iFood. Você postou o prato, colocou lá, cadastrou o prato, e aí você vai e troca a imagem do prato. O iFood entende, o algoritmo entende que não é mais o mesmo item. Então, vamos supor que você vendeu 2, 3 mil ali naquele mês, vendeu 40, 50 produtos, ou 10, 20 daquele item naquele mês, de repente você troca a imagem, o algoritmo, opa, dá uma segurada aqui. Por quê? Porque ele já estava recomendando para outras pessoas. Mas eu vou dar uma segurada aqui. Por quê? Porque eu não sei se o público vai gostar dessa nova imagem. E aí ele começa a reiniciar as indicações. Por exemplo, a reiniciar o alcance daquele prato. Por isso que às vezes quando você mexe no seu cardápio, despenca a venda. Por quê? Porque às vezes você fez algo, por exemplo, como isso. Trocou a imagem do produto. Isso acontece se você tirar um ponto do título, né? Às vezes não sei se o algoritmo está avançado a esse ponto, né, de identificar que você só trocou um ponto, não sei dizer, é só teste mesmo, mas se você vir aqui trocar um ponto no título, você pode perder o alcance daquele produto, ou pode levar um tempo, às vezes pode ser que fique uma semana sem vender, ou pode ser que não afete em nada, mas o risco é que afete, tá? Então a gente tem que sempre levar em consideração que se a gente mexer, a gente altera, então a gente tem que saber o que está fazendo, por isso que a gente tem um gestor. Por quê? Imagina comigo, você tem uma loja faturando 30 mil no iFood, 40 mil no iFood. Isso é uma empresa, isso é uma outra empresa. Tem restaurante que fatura isso por mês. Então, por que você não tem um gestor especializado para cuidar da sua loja? Eu, por exemplo, eu tenho a minha equipe. Então, eu dependo da minha equipe. Se eu não tiver equipe, a empresa não funciona. Então, tudo que a gente aplica no nosso restaurante tem que ser de modo inteligente, porque ou você cuida do iFood ou você cuida do seu restaurante. Não é possível cuidar dos dois ao mesmo tempo. Por quê? Você tem que lembrar que você tem a experiência do cliente. Então, de nada adianta você mexer em todas as configurações do iFood e fazer sua loja vender, sendo que na ponta da linha a gente tem reclamação por item faltando. Então, a gente querer vender é uma coisa, né? Ter a experiência do cliente é outra. Então, a gente tem que ter um gestor especializado para isso. A gente tem que confiar no mercado. A gente tem que confiar nas novas profissões que estão surgindo, que uma delas é o gestor da sua plataforma. Porque isso aqui é uma outra loja. Não é a mesma loja. Vamos dizer assim, você tem um público do iFood e tem um público da sua loja. Mas, como muitos falam, no meu ponto de vista, eu não gosto quando falam que a gente fica refém do iFood. Isso não faz sentido nenhum, porque tem muitas lojas que faturam muito bem, tem muita lucratividade na plataforma, e só o fato de alguns não conseguirem ter desempenho na plataforma, eles criticam. Aí quando você vende, você fica todo alegre, todo contente com aquilo que está acontecendo. Nossa, o iFood é muito bom, vou abrir todo dia e tal. E aquelas pessoas que não têm desempenho falam mal da plataforma, sendo que eles não conhecem realmente a realidade de vender na plataforma. Porque a realidade de vender na plataforma é a mesma que tem no seu restaurante próprio. Por exemplo, às vezes a gente vem aqui, por exemplo, cai a nota da loja. Caiu a nota da loja, o que vai acontecer? Cai sua venda. Depende da loja, tá? Depende da loja. Cai sua venda. Caiu sua venda? Opa, temos um problema. E aí? E agora? Pô, aí vai ficar. Pô, aí fui ficar derrubando minha venda, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, se caiu a nota, é porque tem um problema na sua operação. Então, se tem um problema na sua operação, a gente vai entrar nas avaliações e vai fazer uma análise das avaliações para entender qual é o seu tipo de problema, né? Se a gente entender qual é o seu tipo de problema, você consegue resolver o seu tipo de problema. Quer dizer, se tem um item faltando, é porque alguém está mandando um item faltando. Alguém não está conferindo as comandas direito na hora do despacho. Ou é um serviço muito excessivo para aquela pessoa. Ou às vezes ela está fazendo tantas coisas, ela tem que, por exemplo, ela tem que embalar, ela tem que despachar, ela tem que responder as mensagens dos clientes do iFood, que eles mandam mensagem, troca isso, troca aquilo, o pedido já está embalado, ela vai ter que abrir o pacote e tal. Então, às vezes, pode ser que ela esteja com excesso de carga.
Por isso que tem que padronizar as tarefas, né? Excesso de carga de serviço. Isso acontece e, consequentemente, afeta a nota da loja e, consequentemente, afeta o faturamento. Então, nem sempre vender mais é bom, né? Vender mais é bom. Às vezes, controlar o fluxo é ótimo, né? Por exemplo, o que é controlar o fluxo? Controlar o tempo de entrega. Pausar e despausar a loja. Isso é controlar o seu fluxo de vendas. Porque às vezes, mesmo você sabe que dá para vender, mas se já viu que está tendo problema, já vai lá ou pausa a loja ou já aumenta o tempo de entrega. Então isso tem que ser o mais básico possível para você saber que você tem que controlar a sua nota também. Que a nota é a experiência do cliente. Então, para você não deixar os clientes frustrados, é assim que você controla o tempo. Por quê? Quando você controla o tempo, automaticamente você vai cair nas listas, mas você tem que colocar na sua mente que eu estou controlando o tempo, mas amanhã eu vou voltar a vender também. Então pronto, hoje eu vou cair um pouco, mas amanhã eu também vendo. E se você cair a nota, você vai ficar um mês sem vender. Então, de nada adiantar, né? Então a gente tem que fazer esse controle, tá? Eu vou fazer só uma última análise na segunda loja, rápida, tá? A gente já entendeu vários pontos aqui. Tem muito mais coisa para mim falar para vocês, tá? Tem muito mais coisa para mim falar para vocês. Esse é o primeiro conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, cara. Porque se você seguir esses passos de análise, você vai entender o seu próprio negócio. E é o que eu falo. Você entendendo o seu próprio negócio, entendendo como o cliente visualiza a sua loja, você entende como você deve trabalhar. Beleza? Então vamos lá, para a segunda loja. Aqui a gente já entendeu que ela tem um volume vamos lá, entre 10 a 20 mil, depende, né? Às vezes tem muita reclamação também. A gente já viu aqui várias notas. A primeira nota aqui tem muita nota 5, tá? Então não significa que tá ruim. Mas eu falo para vocês, se a gente tiver mais umas 5 nota 1 dessa daqui, ó, 566 avaliação. Vamos dizer que a gente tem umas 8 ou 10. Se ela tiver mais 10 notas 1 e 2, ela perde o 4.7. E se ela perder o 4.7, ela perde o super restaurante. E aí o volume pode ser que caia aí uns 40%. Depende da loja, tá? Tem loja que cai o volume de... Quando perde o super restaurante, tem loja que não cai. Depende muito. Por que cai e por que não cai? Às vezes a loja tem muitos anos e já tem um público fidelizado. Então o super restaurante, quando ele ativa, ele só vem para trazer novos clientes, né? Então a gente tem esse fator também. Vamos lá na segunda loja. Campos Elíseos. Opa, já me deparei de cara com esse banner sem resolução. O banner tá ótimo. Isso aqui tá top, é isso que a gente precisa para iFood. Só que tá sem resolução. Você consegue ver aí? Deixa eu ver. Você consegue ver que o banner tá sem resolução, não consegue? E ó, tá centralizado, tá legal, cara. Porque quando ele cortar aqui, ó, quando ele cortar aqui a imagem, ele vai pegar praticamente esses pratos, mas ele pede a xícara de café e tal, mas beleza, já tá excelente. Mas tá sem resolução. Então, só aqui o próprio algoritmo vai condenar a loja. Não condenar, você não vai vender mais, não. Você perde alcance. Por exemplo, você poderia ter mais alcance se você tivesse uma resolução de imagem melhor. Porque o algoritmo viu, opa, essa resolução dessa imagem aqui tá muito boa, hein? Então essa loja melhorou o conteúdo. Vamos aumentar um pouquinho o engajamento dela. O que é aumentar o engajamento? Começar a divulgar a sua loja para mais clientes, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, o banner, né? Que a gente já encontrou aqui que não tá legal, cara. Tá legal, sem resolução. A imagem tá muito boa, mas não tá legal. Porque sem resolução não tem gatilho mental do desejo. Gatilho mental do desejo é olhar esse pãozinho aqui. Eu tô agora aqui com fome, querendo tomar um café da manhã. Acordei às 6 da manhã, ainda não tomei café. Só tomei café, né? Meu café tá aqui, já esfriou. Aí. Ih, cara. Ih. Ver se aparece aqui. Aí, ó. Meu café já esfriou, cara. Agora, o que eu queria? Eu queria um pãozinho. Queria aqui, por exemplo, poderia comprar uma fruta, uma sobremesa. Mas o banner não tá legal. Então, de cara, eu já vejo que pode ser que seja uma padaria que o produto não tenha qualidade. Não é isso que eu quero dizer, tá? Se o dono dessa padaria estiver me assistindo, não é isso que eu quero dizer sobre a sua loja, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um conteúdo para ensinar a gente a analisar o nosso próprio negócio, tá? Então, é o primeiro passo. Então, pode ser que o cliente, alguns clientes cheguem, né? Porque tem clientes assim, ó, porque tem aqueles clientes que já compraram e eles sabem que o produto é bom. E aquele cliente novo? Que às vezes ele tá num hotel ali, próximo do seu restaurante. Às vezes ele tá no hotel e quer tomar um café da manhã e tal. Ele olha aqui, poxa, será que... Aí, pum, um clique ele já vai para outra loja.
Acabou. Você já perdeu vendas. É aí que vem a parte de visualização lá, hein? Vamos lá. Isso aqui é outro conteúdo. Outro conteúdo. Então, aqui a gente já perde visualização. Já perde na conversão de visualização do cardápio. Então, perdendo na parte de visualização do cardápio, a gente já vem aqui pra baixo. A gente já vê vinho, tábua de frios, extra. Cara, isso aqui é outro conteúdo, galera. Isso aqui é outro conteúdo. Eu não sei se ele vende muito vinho no horário da manhã, tipo 9 horas da manhã, se tem muita saída de vinho nesse horário. Não sei, eu não costumo comprar vinho de manhã, né? Vinho pode ser que seja tarde ou à noite, né? Não sei, pode ser que ele venda isso de manhã. Deixa nos comentários se você vende muito. Mas assim, isso daqui é uma outra estratégia, que são os destaques. Tá vendo? Ó, essa loja aqui, ela não tem destaques. Essa loja aqui, ela tem destaques. Vamos ver a nota? Isso aqui é outro conteúdo, galera. Cara, aqui tem muito vídeo pra gente conversar. Tem muita coisa. O bate-papo nosso aqui vai ser infinito se a gente começar a falar aqui de cada detalhe. E é uma explicação realista, porque eu estou te passando o que eu penso. Que é o que eu penso, assim, não é o que eu penso. É a experiência de tantos anos de iFood que as lojas não entendem que o cliente, ele analisa tudo. A primeira coisa que ele vai ver é o banner, o nome, a logo, o tempo de entrega, a N fatores. Então, tipo, por exemplo, se você vem e arruma o banner, pronto, aí você já aumenta 10% sua venda. Oxe, rapaz, isso daí já resolveu o nosso problema, beleza? Aí vamos melhorar os destaques, mais 30%. Quando você vai ver, você fez 50% a mais de vendas. Vamos ver quanto que essa loja vende. 4.8. Opa, 706 avaliações. Quanto que tá a padaria da Sevilla? 4.7. 566 avaliações. 706 avaliações. Vamos ver as notas. Ó, a cesta de café da manhã é muito boa. O único problema é que atrasou demais a entrega, quase 1h30, e por se tratar de presente, acabou estragando a surpresa. Acabou atrasando a surpresa. Cara, isso daqui é muito sério. Por quê? Porque é como se a pessoa ficasse muito frustrada com o iFood. Porque ela pensa assim, poxa, eu comprei nessa loja. Aí ela vai lá e compra em outra loja no iFood. Aí na outra loja ela tem o mesmo problema. Aí ela vai e compra em outra loja. Aí na outra loja ela tem o mesmo problema. Isso aqui funciona muito bem com a logística iFood, né? Depende, às vezes tem limitação de entrega, há N fatores também que pode acontecer nesse dia. Olha lá, Thaís pedindo desculpa pelo ocorrido, atraso assim, não tem conforme. Ó, a loja respondeu assim. Ela respondeu aqui que não tem costume de acontecer, né? Os atrasos e tal. Beleza, sempre será a nossa padaria preferida. Tá vendo que a gente já tem um comentário aqui embaixo. Mas isso aqui é um grande problema, mas eu digo que é muito difícil você não ter esse tipo de problema. Porque às vezes é erro até mesmo do próprio cliente. Porque se o cliente não quer ter esse tipo de problema, ele agenda o pedido. Então ele antecipa o pedido. Ele não vai esperar para pedir na hora, ele esperar que o pedido chegue em tempo recorde. Então às vezes o problema também é do cliente. Mas já pensou? Tem aqueles casos, o cliente deixa o pedido agendado, mesmo assim o restaurante atrasa o pedido. Aí é um problema, porque aí é falta de organização da própria loja. Porque se a loja sabe que o pedido é agendado, significa que aquele pedido tem prioridade, porque já é um pedido feito. Você já sabe que aquele pedido já tem que estar pronto naquele horário, ele tem que ser despachado naquele horário, né? Então vamos lá, aqui é uma experiência negativa que o cliente teve. Provavelmente se ele compra na loja, provavelmente ele vai testar comprar em outra loja ou não, ou pode ser que ele continue comprando, né? N fatores, mas está no topo das avaliações e, na minha opinião, cerca de 30% dos usuários que entram na sua loja, eles olham as avaliações. Então, pode ser que ele compre, se ele vê isso aqui, mas se ele tiver com pressa, naquele momento de comprar o produto, pode ser que ele fique um pé atrás se realmente você vai entregar aquele produto naquela hora. Então, às vezes, você já perdeu, por exemplo, 5% a mais de vendas de clientes que querem que o produto chegue no horário, né? Então, se você está com um grande volume de vendas, não está dando conta, infelizmente, é tempo de entrega alto e a gente vai ter essas reclamações, não tem para onde fugir. Isso aqui vai ter no iFood, a gente vai ter esse tipo de reclamação. Não tem como você vender muito sem ter reclamação. Vamos colocar isso na nossa mente. Quanto mais a gente vende, mais problemas vão ter. Só que aí vem a experiência da loja, né? Se você se aprimora
cada degrau que você sobe, você melhora e você evita com que aqueles erros aconteçam. Como? Analisando as avaliações. Por quê? Igual eu falei para vocês, é a mesma coisa que acontece na loja. Por que é a mesma coisa que acontece na loja? Porque se a gente observar aqui, o iFood ele derruba a sua venda quando a sua nota cai, mas na sua loja, sua venda cai e você não sabe por quê. Às vezes você não sabe por quê. Por quê? Porque às vezes o cliente deixou de comprar. Ele fez uma avaliação ruim, ele deixou de comprar, ele deixou de recomendar novos clientes. Aquele cliente que comprava uma vez a cada 3 meses não compra porque ele teve um problema 2 meses atrás. E esse cliente poderia recomendar outro cliente, que poderia recomendar outro cliente. É por isso que muitas lojas têm queda nas vendas, porque elas não têm um indicador igual do iFood. O iFood, se ele derrubou sua nota, ele está te mostrando que tem um problema na sua operação. Não é que ele, não vamos fazer com que a padaria Campos Elíseos não venda mais. Não é assim. Ele está te mostrando que tem um problema. Por quê? Porque o cliente te mostrou. Então, se ele reduziu o seu alcance, é porque tem algum problema na operação. Por quê? Porque imagina, o que o iFood precisa? Ele precisa que os clientes saiam totalmente satisfeitos. E para os clientes saírem totalmente satisfeitos, ele precisa recomendar lojas que satisfaçam os clientes. Então, se a sua loja naquele ponto, vamos supor, ele te deu uma oportunidade, vamos dizer assim, tá? E de repente você teve 20 pedidos naquele dia. E no meio daquele, já chegou 10, 12, 15, você não aumentou o tempo de entrega, não pausou a loja, você já estava doideira ali, só queria vender mais, porque isso repassa na próxima quarta-feira ficaria maior, ou nos próximos 30 dias ficar maior, você fica naquela ansiedade no meio da operação, pum, começa a ter reclamação, cancelamento, aí pum, aquele dia vai estragar seus próximos 30 dias, dependendo do que acontecer, pode estragar os seus próximos 90 dias até limpar a avaliação. Então é muito importante a organização na hora do pico de pedidos, porque se você não entender se a sua operação dá conta ou não, você vai escorregar e aí vai dar problema aí na sua operação, você vai ter problema de vendas e aí fica ansioso, fica frustrado. Então, de qualquer forma, na hora da ansiedade, você tem que ter o autocontrole e esse autocontrole vai fazer com que você controle a sua operação e que a sua loja não fique com problemas futuros, porque sim, você vai sempre manter a venda. Se você pausar ela hoje, você não vai estragar sua loja porque você pausou, tá? Você vai estragar sua loja se você tiver muita reclamação, muito cancelamento, reclamações, por exemplo, reclamação na operação do iFood, você consegue ver isso em desempenho lá, tem cancelamento, tem do lado do cancelamento tem contato com a reclamações pelo suporte, né? A gente pode falar sobre isso aqui direto no portal também, deixa na descrição. Deixa o like, galera. Deixa o like, porque isso aqui é só a nossa primeira conversa. E aí? O que você achou desse nosso bate-papo aí sobre análise de loja? Cara, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando, mas isso daqui já foi o primeiro passo, né? Não tem como dar errado para quem faz até dar certo. E lembrando, se você quer esse tipo de serviço, se você quer uma análise de loja também, né? A gente pode fazer uma análise de loja, a gente pode fazer consultoria também sobre a sua loja, a gente tem um serviço de gestão também. Me segue no Instagram, tem um contato aqui no canal, deixa os comentários aí o que você quer de mais conteúdos aqui que eu trago para vocês. Lembrando, os conteúdos que eu tenho sobre designer não é criação de post, vamos lá, criação de post e tal. Tem criação de post, mas esses conteúdos são conteúdos que você vai aplicar para vendas. Então não é design de post, é design de vendas. Por quê? São posts para vendas. Posts para vendas não dá engajamento. Se você espera que um post para venda dê engajamento, você está errado. Por quê? Depende do que você coloca ali. Porque nem todo mundo tá na rede, nem todo mundo, não, ninguém tá na rede social para comprar. Então não espere post de venda dar engajamento, você espera resultado na hora da venda. Então post de venda, que é os posts que eu tô criando, são posts que você vai lá e impulsiona ele. Coloca lá R$50, R$100, dependendo, deixa ele gerar um pouco de engajamento, coloca uma super promo ali, uma imagem de qualidade, aumenta a imagem, reduz a imagem, coloca um efeito. A gente vai criar várias coisas aqui legais, beleza? Então, bora pra cima, não tem como dar errado pra gente. Não tem como dar errado pra quem faz até dar certo. Então, bora pro próximo vídeo.